Olá, olá, seja bem-vindo à nossa live sobre reabilitação funcional. Hoje a gente vai conversar um pouco com vocês sobre como o exercício, como o movimento é importante no nosso processo de reabilitação, como o movimento é importante na nossa vida. Hoje com esse tema, né, reabilitação funcional, que é um tema abrangente pra caramba, mas a gente vai falar sobre movimento. E quando a gente vai falar sobre movimento, olá Felipe, seja bem-vindo. Quando a gente vai falar sobre movimento, normalmente a gente está esperando que seja uma live de ele vai passar alguma dica de movimento que eu tenho que fazer, alguma coisa. Não, não é isso. A gente vai falar sobre o movimento humano mesmo. A importância de você ter amplitude de movimento, de você não ter limitação no seu movimento. Ok? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai conversar sobre por que a gente se mantém saudável? Por que algumas pessoas têm tantas dores na lombar? Por que algumas pessoas têm tantas dores e de repente elas desempenham o mesmo tipo de trabalho de outras? Ok? Então vamos lá. Qual a grande importância do movimento para o ser humano? O movimento, toda vez que a gente faz um movimento, toda vez que a gente tem a contração do nosso músculo, o nosso músculo ele bombeia, ele faz um movimento onde ele faz uma pressão nas nossas veias. Então eles ajudam o retorno venoso. Começa por aí. Outra condição que o movimento faz, qualquer movimento que você faça, ele vai dar uma alteração no seu sistema. Olá, Tchelo. Ele vai dar uma alteração no seu sistema orgânico, o movimento. Ele vai alterar o seu batimento cardíaco. Você vai precisar ter algumas informações ascendentes, né, que saem da localidade lá para o cérebro, e o cérebro vai mandar respostas para o seu organismo. Então, quando a gente fala de movimento, a gente está falando de respiração, a gente está falando de articulação, a gente está falando sobre circulação sanguínea. Então, quando a gente fala de uma reabilitação funcional, tem pessoas que têm alguns problemas no quadril, tem pessoas que têm problema no lombar e que não foram ocasionados por queda. Então, quando a gente fala de reabilitação funcional, principalmente, né, o próprio nome diz, voltar à função. Mas você está falando de pessoas que não tiveram queda? Tem gente que vai fazer uma reabilitação funcional porque teve uma queda, um trauma direto, e esse trauma direto teve algumas repercussões, que pode ser cortes, pode ser inchaço, pode ser algumas coisas, o corpo vai se regenerar. Até aí não tem tanto problema. Agora, de vez em quando, a pessoa perde a função. E por que ela perde a função? Porque uma articulação que era para fazer isso, no tombo, ela... Não estou falando que ela vai girar a articulação, não. Ela tira aquilo um pouco de eixo. A partir do momento que ela muda o eixo da articulação, ela muda o eixo daquele sistema, o corpo vai ter que se reorganizar inteiro. Ele vai ter que ajustar estruturas, contrair músculos que ele não contraía, que eram relaxados. Ele vai ter que tensionar alguns tendões, alguns ligamentos. E isso faz com que o corpo todo se desajuste. Então, quando a gente fala reabilitação funcional, não é só que a pessoa perdeu a funcionalidade. Ela teve alguma dor ocasionada pela perda da função adequada. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um joelho, o joelho é uma estrutura que ela é de estabilidade. Mas meu joelho dobra, Rafael. Como que você está falando um negócio desse? Ele tem mobilidade, sim, para dobrar e esticar. Mas ele tem que dar estabilidade para que você, quando você esteja sobre a perna, ele não seja algo que fica fazendo movimento. Tem mobilidade? Tem. O quadril é principalmente de mobilidade, mas você tem que ter um quadril estável. Porque se você não tiver as musculaturas que dão estabilidade para o quadril, e ele se torna instável, alguma outra parte do corpo vai ter que perder sua função um pouco de mobilidade, de estabilidade, perdão, vai ter que começar a ter um pouco mais de mobilidade para compensar o que aconteceu. Então, vamos lá explicar. A maioria das pessoas que tem dor na lombar, quando a gente vai ver, ou que ocasiona uma hérnia, ou a gente não está falando de doença em si, ou de determinada diagnóstico. A gente está falando de dor lombar, ok? A maioria das pessoas que tem dor lombar é por uma perda de mobilidade quadril. Algumas pessoas até por perda de mobilidade do pé, do tornozelo.
ela não consegue fazer a marcha, a caminhada, de forma adequada, e ela começa a mexer lá no quadril tentando ajustar essa falta de movimento que teve no pé. Então, a falta de movimento no tornozelo faz com que você, de repente, tenha que dobrar um pouco mais seu quadril para você conseguir andar, porque você não consegue diminuir o ângulo, né, entre a ponta do pé e a canela. Então, a ponta do pé está aqui. Quando você anda, quando você vai dar um empurro lá atrás, a canela vem para frente e faz um ângulozinho assim. Então, de vez em quando você perde, quando você chega em tal ponto, você já para. Ó. Aqui já travou o movimento. Então, você vai ter que levantar o joelho para o pé vir. E aí você muda a sua marcha. E aí você começa a ocasionar problema no seu quadril. Porque o quadril vai ter que funcionar de uma forma inapropriada para ele. Então, o que eu quero falar com vocês sobre reabilitação funcional é: o corpo foi feito sim, que nem eu já expliquei para vocês umas vezes, mas se você está chegando aqui hoje, eu quero te explicar o conceito de biotensegridade. Bio é porque é de vida, né? Tensegridade é compressão e tensão. Então, todo o corpo, para ele funcionar, imagina que você é um bonequinho de madeira, onde esse boneco de madeira é cheio de elásticos. Então, se eu puxar o elástico muito do lado de cá, se eu dobrar o bonequinho para o lado de cá, o elástico do outro lado ele vai se expandir, não vai? Quando a gente faz isso com o nosso corpo, muitas musculaturas vão ter que se contrair, que elas estariam relaxadas, para que você não perca o seu equilíbrio, para que você não perca a sua estabilidade, para que você não deixe de andar. Ninguém vai andar torto na rua, então o corpo vai fazer por ação mecânica, que era para ser normal, e ele começa a gerar tensão em outros pontos, para que você fique com centro de gravidade mais direcional. Então a gente começa a usar. Quantas vezes eu já não peguei aqui em consultório? Você que não me conhece, eu sou osteopata também. Quantas vezes eu peguei aqui em consultório uma pessoa que tinha problema no quadril, quando a gente ajustava o tornozelo, ela falava: nossa, meu quadril parou de doer. Ou pessoas que tinham problema na lombar, ou até torácica, que a gente mexia em quadril e a pessoa falava assim: não, tirou com a mão. Por quê? Porque a gente percebe quais as musculaturas não estão em acordo com o que deveriam. Então, quando a gente fala de reabilitação, a primeira coisa que a gente tem que entender é: você tem que conhecer o corpo para saber como que ele funciona. Porque aí fica fácil. A partir do momento que você sabe como ele funciona, o que tiver fora daquele padrão está em desarranjo. E aí você tem que arrumar. Então, a vida de terapeuta é muito fácil. A gente só precisa saber o que está em desarmonia. O que é difícil é você saber, né? O que está em desarmonia. Mas a nossa vida, a partir do momento que você tem essa consciência, você tem esse conhecimento, o que está em desarmonia, o que pode estar alavancando isso, a nossa vida é muito fácil. Porque se está descompensado, coloca para compensar. Thaís, nossa, grande prazer ter você aqui nessa live. Então a nossa vida é muito fácil. É aquele negócio, a gente estuda horas e horas e horas para a gente perceber o que é certo e o que o corpo está agindo de forma errada. Mas a ação mesmo para fazer a cura é muito simples. A ação em si é: poxa, tá com um problema na lombar, vamos aumentar a mobilidade do quadril. Ah, essa pessoa ela tem um apertamento dentário só de um lado, vamos ver a cervical. Mas a partir do momento que a gente sabe, olhei a cervical, beleza, descobri que esse músculo aqui, esses estão acionados, não era para estar acionado. Então é a coisa mais simples, a gente começa a fazer com vocês alguns exercícios de mobilidade, padrão de movimento, para que você se compense. E a partir do momento que você compensa, você não precisa mais desses ajustes e você para de ter um apertamento. Viu como a nossa vida é simples? A gente tem que estudar muito para saber o que pode estar em disfunção. Mas depois que a gente sabe o que está em disfunção, a mecânica, por isso que a fisioterapia, muitas vezes ela é considerada até coisas ridículas, né? Tem exercício que eu passo para os nossos pacientes daqui, e eu falo assim: não, você só vai fazer isso aqui. Aí o paciente: pô, você está de brincadeira comigo. Eu vou fazer essa besteirinha aqui e você está querendo dizer que vai me melhorar? Pode ficar tranquilo que vai. Então, para você conseguir uma reabilitação da sua funcionalidade, você precisa daqueles pontos que eu te falei. Você precisa ter amplitude de movimento. Você precisa conhecer o seu padrão de movimento. Você precisa melhorar esse padrão de movimento, que através do momento que você tem uma melhora do padrão de movimento,
você consegue fazer os exercícios de forma plena, sem nenhum tipo de limitação. Você consegue colocar o corpo para funcionar do jeito certo. Eu costumo falar muito para meus pacientes que a reabilitação funcional nada mais é do que a gente, terapeuta, leu o manual de instrução. E a maioria das pessoas que tem algum problema funcional é porque não usa o corpo de forma apropriada. A única diferença é que a gente foi lá e teve a paciência de ler, ó. Que nem quando a gente compra um celular novo. A gente lê o manual de instrução, né? A maioria de nós não lê. Mas a fisioterapia nada mais do que isso. A gente lê o material a gente lê o manual de instrução do corpo humano e a gente sabe o nosso usuário usou de forma errada. Então vamos ajustar isso aqui para que isso fique melhor para ele. É bem simples. Então, a fisioterapia em si, ela é muito simples. A fisioterapia, ela chega a beirar o ridículo. Quando eu falo, e os meus colegas não me entendam mal, são exercícios tão simples que se a população fizesse o que a gente pede, quando a gente passa um exercício para vocês, pô, mas aquele exercício é tão idiota que eu não vou fazer. É o que a gente ouve a maioria das vezes. Faz. É bobo, mas a gente sabe para que a gente está mandando. Então, quando a gente fala em reabilitação, são exercícios simples, metodologias simples, descomplicadas. O que a gente precisa é gastar tempo em fazer uma boa anamnese, uma boa avaliação, para entender qual é o seu processo. Depois, fazer o tratamento é o mais simples, porque o corpo está ali, o cotovelo serve para dobrar e esticar. Se ele estiver fazendo algum movimento a mais, é porque ele está querendo compensar alguma coisa. Se o meu ombro, que é para ter mobilidade, por algum motivo, em algum movimento ele não consegue ir, é porque eu tenho algum problema que não está permitindo o meu ombro fazer o que ele precisa. Então eu não vou ficar batendo no ombro. Eu vou ver quem está em disfunção, quem está em desarmonia, quem está atrapalhando o funcionamento do meu corpo, para aí sim eu voltar a ter movimento de ombro. Que nem eu falei para vocês. Lógico. Tive uma queda sobre o bumbum e essa queda foi um trauma. A gente não está falando sobre trauma. Um trauma direto, a gente vai ter que fazer os procedimentos que forem necessários. Vai ao médico, vai ver se fraturou, se não fraturou, se teve alguma lesão ligamentar, se teve alguma coisa. Eu estou falando de disfunções e reabilitações para pessoas que estão no dia a dia. É uma reabilitação funcional para quem começou a perder algum tipo de movimento ou começou a ter algum tipo de problema ocasionado pelo simples funcionamento. Tem muita gente que passa 10 horas sentados por dia. E aí ela descompensa todo o sistema de alongamento dela. Então quando ela vai andar, tem várias zonas do corpo que estão enfraquecidas. E a gente precisa fortalecer essas partes enfraquecidas. Por isso que eu falo que é tão simples. Porque a gente tem que olhar, nós terapeutas temos que olhar, ver o que está em disfunção, se é falta de força, se é excesso de função, se é excesso de trabalho por falta de trabalho de alguém, e a gente precisa ajustar. Então não é uma coisa complicada. A fisioterapia se torna simples. A reabilitação ela é complicada para a gente, para o fisioterapeuta que está pensando no sistema. Mas para quem precisa fazer, acredita. Aquele exercício bobinho que eu passo, ou que o seu fisioterapeuta passa, tem uma intenção. E essa intenção que vai trazer o resultado. Ok? Então, quando você pensar na sua reabilitação funcional, pensa assim: para eu me reabilitar, eu preciso realmente que o que tem que funcionar, funcione direito. Quem é a estrutura do meu corpo que precisa ter estabilidade, ela precisa ter estabilidade. A estrutura do meu corpo que precisa ter mobilidade, ela precisa fazer a função dela de mobilidade. Porque quando a gente não tem isso, acaba que quem dá estabilidade vai ter que fazer movimento, que não é para ele, e aí vai começar a gerar dor. E quem tem movimento para de perder porque está instável. Então um depende do outro. A estabilidade depende da mobilidade, assim como a mobilidade depende da estabilidade. Então, quando o seu fisioterapeuta te passar, quando eu te passar algum exercício, pode confiar. A gente sabe que a gente está mexendo nesses parâmetros para que você tenha uma reabilitação funcional bem feita e bem sucedida. É isso que eu tenho para passar para vocês. Não tem muito mistério. Eu queria que vocês realmente fizessem pergunta.
Se você tem uma dúvida, Rafa, eu tenho uma dor em tal lugar, como que funciona isso? Eu posso dar dicas rápidas aqui sim, sem problema nenhum. Eu posso dar algumas dicas para você, eu posso tentar pensar junto com você. Mãe de bebê passa muito por isso. Por isso, não cuidar dos movimentos do dia a dia. Por não cuidar. Isso. Mas a mãe de bebê também pode fazer pequenas mudanças na sua estrutura, no seu hábito, para te ajudar nisso. A gente está lá no nosso programa de emagrecimento, que a gente fez na semana passada, a gente começou ele hoje. E lá mesmo a gente tem uma mãe de um bebê de 7 meses. Tá. Sono péssimo, a gente sabe, que o sono fica horrível, vocês acordam milhões de vezes. E a gente acaba descuidando, porque a gente sempre quer dormir. Mas, Michele, se você mexer um pouco no seu corpo, a gente não está falando de coisa grande não. É mexer besteirinha mesmo. Começar a fazer alguns movimentos, fazer uns alongamentos, e não precisa de muito. O que as pessoas se enganam é que elas acham que para fazer uma reabilitação bem feita, elas precisam. Median, meu querido! As pessoas se enganam porque elas acham que para fazer uma reabilitação ela vai demorar horas e horas. Que vai ter que ser algo complicado, algo que gasta tempo. E não é assim que funciona. Que nem eu falei para vocês, a reabilitação são detalhes. De repente, se você tem uma dor no quadril, por exemplo, só de você fazer 6 movimentos de manhã, depois deixa passar. Agora eu tenho que cuidar do bebê, tenho que cuidar da dinâmica. Aí na hora do almoço você fala assim, nossa, eu vou fazer aqueles 6 movimentos de novo. Você faz 6 movimentos de novo. Aí à noite você fala assim, vou dormir, estou sentindo um pouco de dor, vou fazer aquilo ali de novo. Uma intervençãozinha que você faça de 3 a 5 minutos, você já tem resultados assim incríveis. O problema é que a gente acha sempre que as soluções demandam tempo e são coisas muito complexas. E o que eu quero é desmistificar isso mesmo, Michele. Mesmo quem não tem tempo, mesmo quem trabalha demais, se a pessoa tem dor, é o simples que vai dar a resposta para o seu resultado. É o simples que vai fazer você ficar bem. Entende? Mãe é complicado mesmo. Eu tenho 2 bebês novinhos lá em casa. O meu mais novo está com 1 ano e 8 meses. E a gente sabe o tanto que a gente acorda ainda. E o meu tem 1 ano e 8 meses. Seu bebê está com quanto tempo? A gente tem no programa de emagrecimento, igual eu falei, uma que está com um filho de 8 meses. E acorda assim 3 a 4 vezes por noite ainda. Eu lembro dessa fase. Como é difícil. Mas é o que a gente falou. Ninguém, mesmo as mães, mesmo quem trabalha 10 horas por dia, 12 horas por dia, ninguém precisa ter dor. Porque a coisa é muito simples. O difícil é fazer os exercícios com hábito. Exatamente. Esse é o difícil. É você criar o hábito, aquela rotina de fazer. Mas lembra, Michele, lembra? O seu tá com 1 ano e 9 meses, então tá igual o meu. Um pouquinho ainda. O seu tá 1 mesinho mais velho que o meu. Cara, é uma correria, mas dá pra fazer. O meu, quando eu faço meus exercícios funcionais de manhã, ele se amarra em fazer comigo. Ele gosta muito. Ele fica lá me imitando. Ele e minha filha. Eu tenho Minha filha agora vai fazer 3 anos, agora em novembro, dia 5 de novembro. E o meu bebê, que a gente fala que é o bebê ainda, né? Que até 2 anos é bebê. Nosso bebê tá com 1 ano e 8 meses. Cara, perfeito. Ele vai até curtir de fazer alguns movimentos com você. Pode acreditar. Então, ninguém, vou recapitular isso para você. Ninguém precisa viver com dor. Ok? Ninguém precisa viver com dor. Se você está com dor, existem pequenos processos que podem ajudar na sua reabilitação funcional. São coisas simples, são exercícios simples. É você ganhar mobilidade, é você ganhar alongamento, é você fazer o corpo funcionar do jeito que ele precisa. É você pensar que se você está com dor, alguma estrutura ela está em disfunção. Alguma estrutura não está trabalhando e está sobrecarregando outras. Então lembra, é simples se tratar. É simples. São exercícios simples para você mudar seu dia, mudar suas dores. Vou tentar fazer com ele. Pode fazer. Pode fazer que você vai ver. É um barato. Ele vai se divertir pra caramba. Exercício de mobilidade, principalmente os de mobilidade e alongamento. Os meus filhos, eu fico fazendo os exercícios de mobilidade. Eles querem fazer comigo. Então eles querem me imitar. Eu estou fazendo um alongamento. Eles querem descer lá na frente. Faz tudo do jeito deles. Mas é um barato.
Minha mulher até de vez em quando filma, Michele. Ela filma que ela acha tão interessante que ela quer depois mostrar para eles quando eles estiverem mais velhos. Mas mesmo com dores, a pessoa pode participar do programa de emagrecimento? Pode, não desse mais. Esse programa eu já fechei as vagas, a gente já fez a primeira consulta hoje, já fizemos a primeira intervenção. Aí vai ter que ficar para um próximo programa. Esse programa de emagrecimento não dá mais, porque a gente já fechou as inscrições foram fechadas na quarta-feira. As pessoas já mandaram tudo que eu precisava, a gente já está trabalhando no grupo. Então essa daí, esses próximos 60 dias já é para esse grupo seleto que vai estar. Mas em termos de reabilitação, quando eu falei em reabilitação aqui, é porque se a pessoa estiver mal, ela pode participar de todos os programas. Ela não precisa deixar de fazer, por exemplo, tem muita gente que me relata que por estar com alguma disfunção, deixa de ir na casa de um familiar, acaba que mina o convívio social dela porque ela não consegue ir para alguns lugares, ela sente dor toda hora quer deitar, quer sentar, fica incomodada porque não quer que os outros vejam que ela está sentindo dor. Então, assim, quando eu estou falando da reabilitação funcional, é porque são coisas muito simples que podem te ajudar, sim, a entrar num programa de emagrecimento que é mais intenso. Ele te ajuda, sim, a você que está horas e horas trabalhando em casa, a maioria das pessoas estão em home office, que está sentado muito tempo, você fazer pequenas atitudes para tirar essa dor, e a dor vai embora mesmo. Eu tenho muita dor, além das hérnias na lombar, agora eu estou com hérnia na cervical. Ih, Thaís, depois você me procura, de verdade. Me manda um WhatsApp, me manda um direct. A gente se fala fora daqui. Eu tenho como te ajudar muito nisso, minha amiga. Eu tenho como te ajudar demais nisso aí. Normalmente, Thaís, quem tem hérnia na lombar e também tem hérnia na cervical, é porque tem alguma disfunção na mobilidade de tórax. Aí, por perder mobilidade torácica, ela começa a sentir dor na cervical. E por perder mobilidade torácica, normalmente ela começa a sentir a coluna lombar. A gente se conhece, eu sei muito bem. Assim, pelo menos eu, até 2 anos atrás, a gente tinha muito convívio. Eu não sei como que você está nesses 2 anos agora. Mas aquela cirurgia que você fez na coluna, naquela época, acho que tem o quê? Uns 10 anos, Thaís, que você fez cirurgia na coluna? Há 10 anos atrás, quando você fez aquela cirurgia na coluna, que eu acho que foi ali L2, L1, eu não lembro agora. Mas aquela cirurgia que você fez, se você tivesse trabalhado um pouco de mobilidade, principalmente de quadril naquela época, e mobilidade torácica, aquela cirurgia não podia. É sério. A gente vai conversar. Eu vou te ligar. Quando acabar a live, eu vou para casa correndo, que eu tenho que ficar com os meninos. Mas depois eu vou te ligar, ainda hoje. E eu vou te passar o que você tem que fazer. Tá bom? Gente, é isso. É isso que eu quero passar para vocês sobre reabilitação. Lembra, reabilitação é um processo simples e descomplicado. Quem complica é a gente, na nossa cabeça. 17 anos? Caraca! Tá? Então fica só essa dica. Reabilitação é uma coisa simples e descomplicada, que a gente que complica. A gente só precisa dar estrutura, fazer quem não está trabalhando trabalhar e fortalecer quem está fraco. O processo é simples. Acredita que aqueles exercícios que parecem super bobos, eles dão resultado. Tá bom? Thaís, eu te ligo. Eu vou te ligar hoje. Tá bom? Gente, um ótimo dia, um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Semana que vem a gente tem mais. Todo sábado a gente vai conversar aqui sobre reabilitação. Todos os sábados, às 9h15 da manhã, a gente vai conversar sobre reabilitação. Seja ela na acupuntura, seja ela através do pensamento da osteopatia, seja ela pelo movimento, seja ela todos os sábados. Pode marcar na sua agenda que todos os sábados, 9h15, a gente vai entrar aqui pelo nosso Instagram, pelo meu Instagram. Eu vou entrar com vocês e a gente vai conversar sobre reabilitação, ok? Também não perde, quartas-feiras, todas as quartas, 12h15, a gente tem a live que a gente fala sobre exercícios. Exercício funcional, aí já é para quem está um pouco mais saudável. Mas toda quarta a gente tem... É isso mesmo. Toda quarta, 12h15, a gente tem uma live só sobre atividade física, com as suas várias minúcias. E todo sábado, às 9h15 da manhã, a gente vai conversar sobre reabilitação. Ok? Eu espero vocês nesses 2 dias. Se você só precisa de reabilitação, mas assista, vale muito a pena. Quarta e sábado. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Um abração. Beijo.